Fala pessoal, beleza? Eu não lembro aí se o vídeo foi ao ar. Como eu já citei em alguns outros, eu não coloco numa sequência, numa data. Não tem muito aqui uma produção, né? Mas nesse vídeo eu vou falar a respeito aí de uma espécie de fala sem sentido que se tem a respeito do uso que o motoboy faz, né? Que seria o seguinte: alguns alegam que deve-se mudar o óleo, né? A recomendação, a especificação do óleo por conta do uso do motoboy. Tá? E isso não tem o menor sentido, galera. Não tem o menor sentido. Porque há aqui uma mudança, né? Uma alteração a respeito do que é o uso do motoboy. Rapaziada, o motoboy, a diferença dele para a maioria das pessoas, tá? Isso aí se enquadra o motoboy, o mototaxista, o próprio taxista de carro, um Uber, ou seja, veículos que rodam muito mais do que a maioria, né? Do que o senso comum. Então, rapaziada, a única diferença é essa, é a quantidade de quilômetro rodado por dia, né? Digamos que a maioria dos motoboys aí, eles fazem o uso, ou pelo menos deveriam fazer o uso, que todos os demais fazem que andam na cidade. Então é considerado sim o uso severo, mas não porque é motoboy. Lembrando, né, que o uso severo é o ande para da cidade, é a grande variação de carga no motor, é tirar a moto da inércia. Às vezes você carrega muito peso. Então esses fatores podem ser considerados, lógico, entre outros, né? Poeira, temperaturas extremas. Outro fator que é considerado uso muito mais severo do que o uso de um motoboy, por exemplo, é o cara que trabalha perto de casa, 3, 4, 5 quilômetros. Então ele liga a moto não entra em temperatura operacional, ele vai para o trabalho, já desliga a moto. Para voltar para casa a mesma coisa. Então assim, não existe isso aí, essa tentativa de linkar o uso de motoboy a um uso muito extremo pelo fato dele andar muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário, é até bom esse tipo de uso para o motor, porque entendam, para o motor a melhor condição para ele estar rodando é quando ele está em temperatura operacional, e é justamente essa condição do motoboy que ele roda quase que a maior, né, quase que a totalidade, né? A maior parte do tempo com certeza, mas quase que a totalidade ele roda com o motor em temperatura operacional, que é com o motor pronto para desempenhar, com todas as suas folgas já ajustadas, porque o motor esquentou, né? Os componentes já dilataram, já atingiram aí as suas medidas ideais, diminuíram-se as folgas, o óleo já está na sua temperatura ideal, então ele já atingiu a viscosidade correta, né? Então o motor ele está pleno para trabalhar. Ele desliga a moto, liga novamente, mas essas partidas a quente, elas são muito menos prejudiciais do que a partida a frio. Que é justamente a partida a frio, que isso é consenso entre a maioria dos engenheiros, de que há um estresse grande no motor, porque a partida a frio normalmente ela se dá de um dia para o outro com muito tempo, então a boa parte do óleo ele desce, sobretudo esses óleos mais modernos aí, que são mais finos, né, ou menos viscosos.
Então digamos que naqueles milissegundos o motor ele roda, entre aspas, tá? Sem lubrificação. Então isso causa um estresse um pouco maior. Nesse exemplo que eu citei aí da pessoa que trabalha perto, que o motor nunca atinge a temperatura operacional, tem outro fator aí, que é a mistura rica. Então, como se sabe, a maioria dos veículos, sobretudo os injetados aí, quando você liga ele frio, o que é que acontece? Ele fica um tempinho acelerado, né? Isso já é uma programação da injeção eletrônica no mapa, que é para ajudar o motor, primeiro, a não morrer e segundo, ele a aquecer mais rápido também. Então essa mistura rica, o que é que acontece? Ela não é queimada da maneira correta, né? Há uma sobra maior do que o comum de combustível e consequentemente ela contamina mais o óleo. Então uma pessoa que usa assim nessa condição que eu falei, anda pouco, períodos curtos e o motor não atinge, então consequentemente você vai estar contaminando, diluindo muito seu combustível, seu óleo, por excesso de combustível nele. Então há uma perda maior de viscosidade, é uma contaminação, seja por álcool, gasolina, diesel, o que seja, mas vai haver uma contaminação maior desse óleo, ele vai perder propriedade mais cedo e etc. Então há um estresse muito maior no motor que roda frio do que no motor que roda sempre quente. Então por isso que eu digo a vocês, a condição que o motoboy roda, que o taxista roda, ela é a melhor de todas. O fato dele andar muita quilometragem não quer dizer absolutamente nada. Em relação a um uso diferenciado, não. A única coisa que vai acontecer, ele vai precisar fazer manutenções mais cedos, né? Em tempo de vida útil, no sentido de tempo, literalmente de tempo de espaço, né? Meses, anos. Como ele vai atingir uma alta quilometragem em período menor, consequentemente seu motor vai acabar primeiro do que um outro motor que roda pouco. Mas proporcionalmente falando, esse motor ele sofre menos. O problema é que alguns confundem o fato do cara ser motoboy e rodar muito com o fato do cara andar feito um alucinado, né? Do cara andar moendo, como a gente costuma ver, principalmente nos canais aí do YouTube, tem muitos que andam assim. Tem cara que só troca de marcha quando corta, então isso aí não tem nada a ver com o fato dele ser motoboy, tá? Você pode andar rápido sem moer o motor. Entenda, andar rápido é diferente de andar no limite. Para andar no limite, você realmente vai precisar forçar o motor. Mas não é o caso aí do motoboy. O motoboy ele apenas roda muita quilometragem por dia e não tem problema nenhum com isso. Isso não significa que você tenha que mudar a especificação de óleo por conta disso. Não tem absolutamente nada a ver. Nada. Porque se ele usar o veículo da maneira correta, né, para o qual foi proposto o motor, ou seja, não andar no pau, o uso dele vai ser o uso de qualquer outra pessoa. Então tirem essa ideia da cabeça, isso é um conceito totalmente equivocado, que tecnicamente falando não condiz com a realidade. Quantas pessoas passam por vocês aí e andam no pau aí, principalmente a galerinha da CG. Então essa rapaziada aí danifica o motor muito mais do que o motoboy. Então rapaziada, toma muito cuidado aí com teorias mirabolantes que a galera costuma inventar e não caia nessa, tá? A condição que o motoboy roda, ela é a melhor possível, logicamente que dentro da realidade de quem anda na cidade. E se o cara não for nenhum cupim e não quiser andar moendo um motor, que aí não tem absolutamente nada a ver com a profissão, com a função. Aí é ele que quer andar dessa forma, né? É ele que quer destruir o motor.
Falar que isso tem a ver com a profissão é meio que denegrir que a capacidade de pilotagem dos caras e a profissão. Então, por favor, não entrem nessa. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!